conhecer trabalhos, né, desenvolvidos em outras regiões, né, e também abrir possibilidades aí de aumentar cada vez mais a colaboração, né. Então, agradeço também a presença de todos aí que estão nos escutando, né, e aí, após a apresentação, a gente vai abrir para perguntas e tudo mais, né, lembrando, então, que essas reuniões, elas são promovidas, né, pelo setor de grandes ruminantes da URGS, né, pela Comissão Jovem da Raça Holandesa e pelo nosso grupo, né, de Fisiopatologia e Biotécnicas da Reprodução Animal, né, o FIBRA, da Universidade Federal de Pelotas, tá? Então, muito obrigado pela presença e eu já passo a palavra, então, para o Luiz. Mais uma vez, Luiz, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Como eu estava falando para a Monique antes, né, é um dever que a gente sempre tem por tanta compartilhamento de produção, de amizade também, de pesquisa, né? Então, sempre que precisar, e eu sei que a recíproca é a mesma, né, a gente está aí tentando colaborar com o que a gente pode. Obrigado também, Monique, ao professor André, pelo convite, e é uma felicidade estar aqui, né? Eu já vi que tem alguns amigos aí conhecidos que estão presentes. Então, boa tarde a todos. Eu só vou pedir para você, Bernardo, me confirmar se está tudo certo no compartilhamento aí para eu poder começar a minha apresentação. Está atualizando aqui. Deu certo? Sim, agora sim, perfeito. Então, boa tarde novamente. Eu sou Luiz Francisco, pesquisador aqui da Embrapa, e eu vou compartilhar algumas coisas aí que a pesquisa ultimamente tem reaquecido o assunto, né, sobre condição corporal e a sua relação com ciclos de alta fertilidade, e algumas coisas que a gente tem desenvolvido aqui em relação a esse assunto. Então, o nosso roteiro, o que nós vamos conversar hoje nessa breve conversa que teremos juntos aqui, é sobre esse manejo da condição corporal em vacas de leite, e vou trazer dados de pesquisa aí apresentando alguns pontos de vista sobre esse mesmo tema, né, que tem sido, estado aí em alguns pontos de discussão ultimamente, né, principalmente de 2019 para cá, mesmo a condição corporal e suas recomendações para a produtividade da fazenda leiteira tenha sido desenvolvida há décadas atrás, né, dos idos de 1970. Vamos comentar sobre ciclos de alta fertilidade, que foi um assunto até que o professor Milo Wildbank falou ontem no workshop da Sociedade Brasileira de Tecnologias de Embriões. Então, por acaso, hoje eu vou retomar esse assunto, lógico, né, não com o brilhantismo do Milo, mas eu vou trazer algumas abordagens aqui também um pouco diferentes do que eles têm visto por lá. Então, e como atingir esses ciclos de alta fertilidade. Falar também sobre uma nova abordagem de recomendações de uso para cada fase da lactação, mesmo que já tenham algumas recomendações, a gente vai traçar um novo olhar sobre essa ferramenta que já é conhecida de todos, e falar também sobre a condição corporal como uma ferramenta para avaliar não somente a condição de adiposidade, a condição de gordura do animal, e sim fazendo um paralelo com índices de produtividade em rebanhos leiteiros. Isso é uma ferramenta que a gente vai discutir hoje. E vou encerrar mostrando o aplicativo Mais Leite, que ele foi desenvolvido, então é um ativo de inovação que foi desenvolvido baseado nessa nova ferramenta de uso do score de condição corporal. Bom, gente, é uma satisfação estar falando aí para vocês. A grande maioria está aí na região sul, né, Rio Grande do Sul, que é a minha terra, mas hoje eu estou aqui em atividades de pesquisa aqui na região norte do Brasil,
né, no bioma Amazônia, em Porto Velho. Então, é um bioma, um sistema de produção bastante diferente, mas a forma que nós temos desenvolvido inovação e tecnologia, ela tem sido realizada para ser aplicada em qualquer sistema de produção, como a gente vai ver durante a nossa conversa no dia de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre a condição corporal e como ela impacta a produção de leite, e a gente sabe que um dos pontos principais onde ela afeta reconhecidamente ao parto e no período de transição da vaca, né, que determina todo o metabolismo, determina o sucesso da produção desse animal e o sucesso em ter bons índices de fertilidade passado o período voluntário de espera. Então, esse período é crítico e esse evento parto, né, com toda a liberação de mediadores inflamatórios liberados no momento do parto, ele determina uma nova partição dos elementos da vaca, né, principalmente na questão nutricional e energética, e ele determina o período de maior exigência nutricional em vacas de alta produção, porque mesmo elas não estando em pico de lactação logo após o parto, mas ela tem um baixo consumo de matéria seca, conforme todos que trabalham com gado de leite sabem, né? E a condição corporal, nesse sentido, ela vem como uma ferramenta muito simples e barata para avaliar o quanto está sendo mobilizado de gordura nesse animal e o quanto isso pode estar impactando na produção e eficiência do rebanho. Então, basicamente, a nossa conversa vai permear essa importância da condição corporal, não só no parto, como nas diversas fases da lactação. Então, ela, como todos sabem, a condição corporal é um indicador, né, um indicador fenotípico, que a gente consegue avaliar subjetivamente de forma muito fácil, desenvolvido lá pelos idos dos anos 70, e ela é uma ferramenta importante para a gente utilizar como manejo, né, porque ela está associada a diversos eventos de saúde e metabólico e também de eficiência reprodutiva. Então, só para citar alguns, como ela sendo causa dos eventos ou consequências dos eventos, né, parto gemelar, retenção de placenta, metrite, casos de cetose, deslocamento de abomasum, aumento do intervalo parto-concepção e do intervalo entre partos, aumento do número de serviços por concepção. Então, só alguns exemplos em que a condição corporal está associada com esses índices ou com esses eventos. Então, ela pode estar sendo causa ou consequência de um deles. E entrando mais no assunto que nós vamos falar, né, de ciclos de alta fertilidade, esse, creio eu, que é um conceito estabelecido aí por Pursley e sua equipe lá na Universidade de Michigan. Eu, pessoalmente, eu não tinha ouvido ninguém falar, então foi a primeira vez que eu tive contato. Caso alguém tenha uma informação nova aí, pode me passar também no final da apresentação, para que todos tenham uma informação de qualidade. E em 2019, então, muito recentemente, foi publicado lá na Journal of Dairy Science alguns resultados de pesquisa que traz esse conceito e traça a relação desse conceito com a questão da condição corporal. E nesse trabalho, Pursley e os demais autores, eles verificaram que o intervalo entre parto de uma vaca, ele está diretamente relacionado com a mudança de condição corporal após o parto. Então, eles viram que quando uma vaca perde pouca condição corporal após o parto, ela tem uma condição melhor ovariana e provavelmente uma melhor condição uterina também, e são as vacas que emprenham mais cedo, logo após o período voluntário de espera. Então, aqui nesse caso, eles alocaram as vacas, separaram em vacas que não perderam ou ganharam, então, maior ou acima de 0 seria a diferença, né? Ou seja, ganharam condição corporal, e as vacas que perderam até mais de meio ponto de
condição corporal, mais de 0,5 unidades de condição corporal. E avaliar o intervalo entre parto do parto sequente, né? Subsequente a esse parto aqui que foi avaliado a condição corporal. E o que eles viram? Que essas vacas que não perderam ou ganharam condição corporal são as vacas aí que apresentaram intervalo entre partos de cerca de 390 até 400 dias, que isso gera um intervalo entre partos de 13 meses, o que seria ótimo, né? Seria uma lactação a cada 13 meses, então, o que seria o atingimento de uma meta. Então, isso que eles chamam de ciclos de alta fertilidade. Enquanto que quando a vaca começa a perder muita condição corporal no período pós-parto, o intervalo parto-concepção se alonga, né? Então ela vai emprenhar mais para frente, na segunda, terceira, quarta inseminação, e aí a gente tem a concepção acima dos 150 dias de lactação, quando elas perdem mais de meia unidade de condição corporal. E quem trabalha com gado, principalmente holandês, de alta produção, sabe que é muito fácil uma vaca perder mais de meio ponto de condição corporal após o parto. Ele ainda traz uma outra ênfase, né? Ele enfatiza bem na questão não só da perda, mas quanto à condição corporal ao parto. Então, ainda estou trazendo dados de pesquisa aqui, né? A gente vai fazer alguns contrapontos durante a nossa conversa hoje, e vejam só, com essa visão somente de condição corporal, sem levar em consideração as vacas que perderam ou ganharam condição corporal, eles estabeleceram que as únicas que atingiram 13 meses de intervalo entre parto foram aquelas que pariram com condição corporal de menor ou igual a 2,6. Então, se nós falássemos isso há um tempo atrás, né, provavelmente a gente ficaria impressionado ou desconfiado, porque realmente é uma vaca, né, que está longe daquele normal ou tradicional de recomendação que a gente tem. Mas vamos comentar sobre isso também. Outros trabalhos que corroboram com esse pensamento de vaca que perde pouca condição corporal, vaca parindo com uma condição corporal mais baixa do que a gente está acostumado a ver, foram esses dados de Wiltbank, então, do Milo, que falou ontem lá na SBTE, né? E ele avaliando a perda de condição corporal entre o parto e 21 dias de lactação. E eles separaram as vacas em vacas que perderam, mantiveram ou ganharam condição corporal. E aqui eles estabeleceram essa curva de sobrevivência de vacas não prenhes, né? E vejam só, as vacas que perderam condição corporal aos 85 dias, cerca de 25% delas, muito provavelmente na primeira inseminação pós-parto, né? 25% delas emprenharam. Já as que mantiveram condição corporal, cerca de 40% emprenharam, e já as que ganharam condição corporal atingiram 75% de prenhez já aos 85 dias. Então vejam que é muito impactante esses resultados que eles trouxeram, né, que eles estão trazendo nesse conceito de ciclos de alta fertilidade. Então é importante que vacas de leite de alta produção tenham um ganho de condição corporal. Isso é o conceito que a pesquisa, né, isso que eu estou contextualizando agora no início, que a pesquisa está nos trazendo, tá? Esse trabalho já de 2014. Por outro lado, nesse mesmo trabalho, e agora que a gente começa a refletir sobre isso, né, nesse mesmo trabalho eles avaliaram a condição, em um outro experimento, lógico, eles avaliaram a importância da condição corporal no momento da inseminação. Então, após o período voluntário de espera, fizeram a sincronização dos animais e fizeram a inseminação em tempo fixo. E separaram os animais em menos de 2,5 unidades de condição corporal, 2,75, 3 e acima de 3,25. E vejam só que interessantes os resultados que eles têm, né? Era um resultado até que a gente espera, né? Que vacas que chegam na hora da inseminação com condição corporal muito baixa, elas emprenham menos, aqui emprenham cerca de 40%, já com 2,75, 3
e 3,25 numa escala de 1 a 5, sempre, tudo que eu vou falar hoje é em escala de 1 a 5, tá? Emprenharam 48% no condição 3 e mais de 50% na condição maior ou igual a 3,25. Então, vejo que aquelas vacas, se elas não ganham, né, se elas chegam ao parto numa condição muito baixa, e elas não ganham, pelo menos se mantêm ou ganham pouco, elas não vão chegar nesse nível de condição corporal lá aos 60, 70 dias de lactação. E esses dados corroboram com uma tecnologia que nós mesmos desenvolvemos, né, que é o VetScore, que ele é feito nesse período mesmo de onde a gente quer emprenhar uma vaca, né, então primeira inseminação ou cobertura desse animal, em que separa animais em baixa condição corporal, média, adequada, que a gente chama, e muito alta condição corporal. Bom, não é o assunto, mas aqui falar sobre VetScore, mas é só para falar da relação, que foi esse tipo de estudo, né, que nos incentivou a desenvolver essa ferramenta. Então, eu só estou fazendo o contraponto do que tem sido falado. Outro trabalho do Marcos German Collazo, lá de Alberta, né, um argentino que mora lá há muitos anos, tem feito um impressionante trabalho lá em várias áreas da reprodução, e eles trabalharam com 911 vacas, e eles fizeram uma outra subdivisão, também muito interessante. Só que eles subdividiram animais que perderam excessiva condição corporal após o parto, perderam moderadamente, mantiveram ou ganharam. E vejam só, eu vou chamar atenção para vocês para o seguinte dado. Aquelas que ganharam, elas produzem menos leite. E isso já foi visto em outros trabalhos também. Então, assim, nesse aqui, elas reduziram na lactação cerca de 640 litros de leite por vaca. E outra questão interessante, pode ser que seja importante, né, vaca ganhar condição corporal, mas vaca de alta produção, gente, aqui essas vacas estão produzindo em média de 10, quase 11 mil litros, quilo de leite na lactação, né, somente 8% delas ganharam condição corporal. Então, pode ser que seja interessante, mas pode ser que seja um número muito reduzido, e ainda tem a questão da produção de leite, né, que, junto com a reprodução, é a principal que guia a atividade do leite. Então, outro trabalho aí mais antigo que a gente trouxe, né, que está falando dessa relação, da variação de score de condição corporal na lactação, tanto de primípara como de outras, de segunda ou mais lactação. Então, vejam, quando os animais não perdem condição corporal, são aquelas vacas que na lactação inteira geram menos leite, aquelas que perdem razoavelmente são as que produzem mais leite. Entretanto, quando elas perdem muito, aqui 1,5, 1,75 unidades de condição corporal após o parto, cai também a produção de leite. Então, aqui tem a questão genética, a questão dela geneticamente ser melhor, né, para a produção de leite, são as vacas que são mais desafiadas metabolicamente também. Então, tem esse outro lado para se considerar. Voltando ao trabalho do Collazo e colaboradores, vejam só, eles trazem resultados de prenhez à primeira inseminação e prenhez aos 150 dias de lactação. Então, aqui, nessa caixa branca, né, transparente, os animais que têm perda excessiva de condição corporal realmente são aqueles que menos geraram prenhez na primeira inseminação e aos 150 dias também geraram menos prenhez. Já vacas que mantiveram, perderam pouco ou ganharam, não teve diferença na prenhez, tanto na primeira quanto prenhez aos 150 dias de lactação. Quando a gente olha a curva de sobrevivência desse trabalho, vejam que as únicas vacas que se atrasam na concepção, intervalo parto-concepção maior, aqui também nessa curva de sobrevivência, né, de animais não prenhes, vejam só, são essas que perdem excessivamente. E já não tem diferença para os animais que perdem pouco, ou se mantêm ou ganham condição corporal. Então vejam que mesmo eles trabalhando com esses conceitos de animais que ganham
Ou seja, em outras palavras, animais que chegam ao parto com uma condição um pouco menor, eu trouxe aqui exatamente a conclusão que ele traz, né? Mesmo ele não tendo feito nenhuma recomendação, nem separado os grupos por condição ao parto, eles ainda dizem na conclusão deles: a condição corporal ao parto deve ser manejada entre 3,25 para primípara e 3 para multípara. Então, a gente tem que começar a olhar com cuidado e talvez aí chegar num denominador comum como recomendação para o produtor. Mas tudo tem que ser visto de forma muito reflexiva, né, com muita responsabilidade. Bom, ainda, considerando outros trabalhos, né, aqui um trabalho lá da Universidade de Ítaca, nos Estados Unidos, desculpe, Universidade de Cornell, em Ítaca. Aqui, esse trabalho, os pesquisadores avaliaram a condição corporal na secagem, então não foi ao parto, foi um pouquinho antes do parto, ou seja, provavelmente as vacas ainda ganharam alguma condição corporal antes de parir. Então, eles avaliaram aqui também a curva de sobrevivência de vacas não prens, e vejam só, aí está falando o contrário daquilo lá, do que foi dito, entretanto, trabalhando com categorias de condição um pouquinho diferente. Então, veja, animais que pariram que secaram com menos de 3 unidades de condição corporal na secagem, elas têm uma pior fertilidade no período pós-parto. Animais com condição igual a 3 e maior do que 3 não tiveram diferença, mas ambas foram melhor do que essas que pariram com uma condição corporal menor. Então, também são dados lá dos Estados Unidos, né? Que está contrariando um pouquinho essa ideia que traz, ainda pensando em ciclos de alta fertilidade, que todos nós devemos buscar, né? Mas como recomendação de condição corporal ao parto. Bom, gente, eu contei essa historinha, né? Existem vários e vários trabalhos aqui, não tinha como a gente tentar deixar uma conversa de 45 a 50 minutos, né? E trazer toda a quantidade de dados, mas a ideia hoje aqui é a gente refletir junto e mostrar algumas soluções que a gente tem desenvolvido. Então, de forma geral, né? O que eu preciso passar para o produtor, o que eu, como técnico, preciso saber? Qual é a recomendação? Qual é o ideal de condição corporal que seria útil ao produtor? O que eu posso estar passando para ele? Né? Seja em cada fase da lactação, ou seja mesmo ao parto. Então, eu preciso... eu não sou muito favorável, quando estou pensando em transferir, né, falar em menos perda ou mais perda, porque no momento que a vaca pare, eu não sei se ela vai perder muito, ou se ela vai perder pouco, ou se ela não vai perder. Claro que a gente consegue dar um ambiente para que ela perca menos, mas conforme a genética, produção, ambiente, a gente não tem muito controle sobre isso. Então, uma reflexão antes de a gente entrar nessas recomendações, né, eu trago o seguinte: ainda no trabalho do Carvalho, do grupo de Wisconsin, que foi o trabalho talvez que apresentou o resultado mais drástico, vejam só, isso aqui é só quando a gente garimpa mesmo os artigos que a gente consegue ler, né? Vejam só, a condição corporal ao parto das vacas que perderam, mantiveram ou ganharam. Vejam só, 2,9, 2,89, 2,9, 2,85. Então, veja que a condição corporal ao parto desses animais realmente, no geral, foi baixa. Então, e um erro padrão ali muito baixo, né, 0,01, 0,02. Então, veja, quando abaixa muito a condição corporal do rebanho como um todo, bom, aí sim, a gente tem um bom número de vacas que vai ganhar. E elas, em relação às que perdem, aí a gente consegue achar diferença, né? Eu só estou refletindo aqui, novamente, aquilo que normalmente não se traz numa conversa, né? Ou num resumo, simplesmente. Então, dificilmente a gente vai identificar as vacas que vão ganhar, manter ou perder condição corporal após o parto. Pensando nisso, e recomendação, gente, eu trago esse quadro aqui que todo mundo que trabalha com gado de leite conhece, né? A questão da dinâmica do consumo,
da dinâmica de produção de leite e da mobilização das reservas corporais. Então, aqui nessa cor mais amarronzada, não sei, eu precisava de uma mulher para descobrir que cor é essa. Mas tá, a gente tem a produção de leite, né? E normalmente a produção de leite é um espelho, é como se fosse um espelho d'água da condição corporal. Então, a produção de leite vai aumentando, a condição corporal vai diminuindo, e depois a vaca começa a se alimentar, mas vai ganhando peso novamente, vai ganhando condição corporal, vai ganhando gordura. Bom, gente, e ciclos de alta eficiência, então, a gente já existe essa noção de que, bom, é importante evitar perdas. Então, durante toda a lactação, é importante que a variação não se dê muito mais do que meio ponto de condição corporal, pelo menos. Então, é importante ela não chegar com tanta condição corporal tão gorda ao parto, né? E depois é importante reduzir essa perda. Então, a gente consegue fazer isso, ali como falou mesmo o grupo do Colasso, né? Entre 3, 3,25 ao parto, depois caindo para não mais do que 2,5 no pico de lactação e depois voltando a subir até chegar no próximo parto com 3, 3,25. Então, isso seria uma recomendação, de forma geral, para a obtenção de ciclos de alta fertilidade. Bom, gente, aí a gente fez um apanhado aqui, né? Então, isso não está em nenhuma publicação, isso aqui simplesmente é um apanhado de vários trabalhos com uma visão um pouco mais moderna, né? Do que seria uma condição corporal adequada, recomendada para cada fase de lactação e qual seria a condição-alvo. Se nós tivéssemos que dizer exatamente qual seria a mais recomendada para cada fase de lactação. Então, a gente usou algumas referências e, novamente, colocou aqui esse esquema do que nós desejaríamos para cada fase de lactação. Tá? E é o que mais tem sido usado, assim, mais relacionado com a produtividade. Bom, dito isso, aí a gente chega agora, é o que eu vou falar realmente do que nós temos desenvolvido a partir de todas essas reflexões que eu trouxe aqui para fazer com vocês. É nesses ecossistemas de inovação, né, que é o que a gente tem sido muito estimulado, tanto na academia quanto na pesquisa, né, quanto em empresas, sempre pensar em ecossistemas de inovação, né, ou seja, a gente tem que gerar produto para o bem da sociedade. Então, nesses ecossistemas, como transformar esse conhecimento que a pesquisa está nos trazendo em ferramentas que auxiliam o produtor a atingir esses ciclos de alta produtividade. Então, esse é o nosso desafio e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira, gente, é esse dispositivo, né, que se chama VetScore 2, tá? Ele já está com registro no INPE, e ele apresenta aqui, né, o que seria adequado, excessivo ou inadequado para cada fase de lactação. Então, é uma régua que a gente coloca aqui na garupa do animal e ele vai indicar para cada fase de lactação se o animal precisa ganhar um pouquinho mais de gordura ou até mesmo manter aquela gordura para que ela continue produzindo mais leite ou se ela não está prenha ainda, que ela tenha maior probabilidade de emprenhar durante os manejos reprodutivos. Tá? E agora a gente está entrando numa fase que está pronto para comercialização, já estamos buscando empresas para fabricar ele. Mas o que eu ia trazer para discussão aqui é sobre um índice que nós estamos chamando de índice de condição corporal, que ele, acredito eu, que ele vai harmonizar aquilo que lá fora, vamos pensar assim, a América do Norte está trazendo como ciclo de alta fertilidade e em relação aos demais trabalhos que não sejam tão radical quanto essa questão de minimizar a condição corporal. Então, eu vim trazer esse índice, vou mostrar como é que ele tem funcionado, vou mostrar algumas questões práticas com ele, tá? E o impacto dele na produtividade de rebanhos leiteiros. Então, como que ele é calculado? Bom, primeiro, depois de toda aquela revisão que a gente fez, né, a gente estabeleceu
score de condição corporal recomendado e score de condição corporal alvo para cada fase de lactação. Qual é a diferença deles? Alvo, gente, aqui, vocês estão vendo nesse alvo, condição corporal alvo é aquela que está exatamente naquilo que a gente deseja. Recomendado é o animal que encontra-se já numa fase aceitável, mas um pouco distante da condição alvo, e condição corporal inadequada é aquela que está muito distante do alvo. Então, pensando nisso, a gente começou a classificar cada vaca do rebanho, então não fazendo média por lote, né, porque quando a gente pega uma vaca com condição 4 e outra com condição 2, a nossa média vai ser 3. Então, se a gente dizer, olha, a vaca chegou no parto, a média do lote, desse lote que eu estou exemplificando aqui, o lote de 2 vacas, né, só para ficar claro, a média do lote ao parto está 3. Bom, mas eu tenho uma vaca com 4, uma condição excessiva, e uma vaca com 2, uma condição mínima, né, que não é desejável. Então, trabalhar com média também não nos diz muito respeito quando a gente quer traçar uma recomendação e que a recomendação nossa tenha impacto na produtividade. Né? Então, a gente começou a pensar assim, individualizar o animal e começar a perceber se ele está com a condição alvo, se ela está dentro do recomendado, que a gente sabe que ela vai responder, ou inadequado, que a gente sabe que a resposta produtiva dela não vai ser adequada. E como se calcula isso, gente? Bom, é essa formulazinha aí, né, que a gente não vai entrar nos detalhes dessa fórmula. Então, a gente está promovendo e desenvolveu um índice de condição corporal que serve para avaliar rebanho e propriedade, mas eu vou explicar como que é a lógica dela. Então, como funciona esse índice? Primeiro, gente, a gente tem que indicar a condição corporal-alvo para cada fase de lactação. Então, o que você, como consultor técnico, né, como técnico de uma propriedade, o que você recomenda como condição-alvo para cada fase? Então, essa é a primeira coisa. Então, aqui, nessa dinâmica, vamos supor aqui que aqui seria um rebanho, o que a gente tem que indicar? A condição ao parto, aqui diz em lactação, no eixo do X 0, 100, 200 e 300 dias, então são, vamos dizer assim, pontos de verificação, e tu indica qual é a condição-alvo para cada fase dessa lactação, ok? Então, seria essa linha do meio, é o que você determina como alvo. Segundo, a gente tem que calcular a proporção de animais que estão em condição adequada em relação ao total de animais. Então, vejam, o que são elas? São esses animais que estão na condição recomendada. Então, lembre que tem o alvo, que é aquela que dá na mosca do alvo, né? Recomendado é com um certo, um certo grau de liberdade, né? E animais inadequados àqueles que estão fora. Então, qual é a proporção de animais que estão dentro em relação ao total? E ainda calcular o nível de não conformidade das vacas que estão fora do recomendado. O que é? É a distância em que cada uma vaca está do que seria o recomendado. Quanto falta para ela entrar no recomendado? Então, vejam, a gente tem que indicar as condições, avaliar qual é a proporção dos animais do rebanho que já estão em condição adequada e das que não estão adequadas, o quão longe de se tornar adequado eles estão. Então, vejam aqui, nós temos animais que estão perto do adequado, então isso aqui é levado em consideração, e outros animais que estão longe do adequado. Pode ser positivo quanto negativo. Ok? E isso tudo a gente gera uma escala de eficiência, né? Para ficar claro, né, quando a gente fala de 0 a 100%, todos nós temos essa condição, né, de fazer uma relação direta. 100% seria o excelente, 0% seria péssimo. Então, todo rebanho a gente consegue colocar numa escala de eficiência. Bom, gente, pensando nisso e nessa fórmula, nós criamos um algoritmo junto com o pessoal da engenharia de computação, e nós criamos esse dispositivo móvel chamado MySlate. Ele está, por enquanto, disponível para Android, tá? Então, ele faz esse diagnóstico rápido. Então, ele é
foi feito a parceria nós com o Instituto Federal, né, que a gente gerou o algoritmo junto, e o Instituto Federal e que colocou tudo para dentro do celular, né, no smartphone. Então foi muito interessante, aí nós ficamos 2 anos de reunião, né, com 2 extremos, né, a área agrária com a parte computacional, mas é assim que a gente gera inovação, né, na diversidade que a gente cresce. Bom, gente, e ele é muito simples, a ideia sempre foi criar um aplicativo que tenha alta correlação com a produtividade do rebanho, mas que seja muito amigável. Então, a gente fez até testes de amigabilidade, né, de usabilidade. Então, são termos também que a gente, durante esse tempo, teve que conhecer e criar intimidade, né? Então, a gente cadastra a propriedade, adiciona o proprietário e já começa, pelo botão de iniciar a avaliação, a cadastrar as vacas. Na tela de cadastro, vai apresentar só a identificação da vaca. Nós devemos ainda colocar a data do último parto, ou se a vaca está seca, porque daí o algoritmo já vai estabelecer qual a fase de lactação que a vaca está, e depois... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Só lembrando. Obrigado. E depois indicar a condição corporal do animal. Só isso. Salva e inicia por outra vaca. Ao final do cadastro das vacas do rebanho, ele já gera um índice que vai de 0 a 100, onde 100% é que todas as vacas do rebanho estão dentro do recomendado, independente da fase de lactação. Então, ele gera o índice de condição corporal, e nesse índice de condição corporal a gente pode ver ainda por fase de lactação. Aqui esse print dessa tela está um pouco velho, ele já está melhor, ele tá mais amigável também. Então a gente vê pela primeira fase de lactação, segunda e terceira fase de lactação, e animais que estão secos. E ele ainda gera recomendações e indica quais animais que devem ganhar peso, ou seja, que precisam melhorar a condição corporal, e faz uma estimativa do peso que elas devem adquirir para chegar no adequado, e quais devem perder condição corporal. Isso tudo é gerado relatórios, e ele dá por fase de lactação, inclusive as vacas secas, né? Ainda, como ele capta o dado de parto dos animais, ele já indica quais animais que já deveriam estar prenhes. Então, ele indica quais animais que já passaram pelo período voluntário de espera. Então, ele gera um relatório, e quais já deviam estar secas se elas estiverem prenhes. Ou seja, passou de 305 dias de lactação. Então, é muito simples, é muito amigável de se usar, e os históricos ficam todos registrados aqui, e a gente consegue fazer comparação da evolução do rebanho. Ele calcula média de leite por vaca, litros por hectare, e deixa todos os registros ali. Então, o produtor ou o técnico pode acompanhar, né, se está melhorando o índice de condição corporal, e ver se ele está vendo isso ser revertido, né, na produção de leite e melhoria da fertilidade. Bom, gente, vocês fizeram um aplicativo, né, mas a gente também validou, né, logicamente, esses índices de condição corporal que a gente desenvolveu, inclusive a escala. E essa validação apresentou bastante desafios, gente, e eu estou compartilhando eles aqui, né? Como que a gente vai fazer para validar isso? Bom, primeiro, a gente tinha que ter análises objetivas de condição corporal. Essa era uma meta, não que, se não fosse objetivo, a gente não ia fazer. Mas a subjetiva, a gente ia ter que fazer outras análises, né? Avaliação interobservador, intraobservador, fazer com que o mesmo observador ficasse lá a lactação inteira da vaca, porque o índice é feito para cada fase de lactação, então isso é levado em consideração, e que a gente tivesse condição corporal das diferentes fases em toda a lactação da vaca. E aí, onde a gente vai achar essa condição experimental? Aí nós buscamos a solução com a Delaval, né, que eles têm essa câmera de infravermelho de avaliação de condição corporal,
E ela é fantástica, gente, né? Toda vez que a vaca é ordenhada, ela passa por essa câmera e é registrada a condição corporal dela. Então, a gente conseguiu essa situação lá na Bacia Leiteira de Castro, no município de Carambeí, na fazenda média de 2.000 vacas de lactação, e a gente conseguiu a análise de condição corporal da lactação inteira de 731 animais. Nós, ok, ótimo, né? No período de um ano, então aí nós acabamos essa avaliação em abril de 2020. Então, assim, é a primeira vez que eu estou mostrando até isso, porque a gente acabou de conseguir enxergar esses resultados, né? E o que a gente fez para começar isso? Nós avaliamos a condição corporal desses animais nas fases de lactação, nos pontos críticos, onde a gente deve inserir qual é a condição corporal que a gente almeja para cada fase, e separou os animais em animais que, em toda a fase da lactação, sempre apresentaram condição corporal adequada. Aqui, quando eu já rodei em inglês, gente, para ficar pronto, tá? Animais que em todas os dias de checagem apresentaram condição inferior ao recomendado, ou animais que estavam com a condição corporal acima do recomendado. Então, aqui estão as 3 condições corporais, bem nítidas a diferença delas. E para as múltiplas, a gente conseguiu 160 animais, 166 inadequado, 178 abaixo do recomendado e 82 acima do recomendado. Para a primípara, a gente teve um probleminha com essa questão do inferior, né? Porque na propriedade eles tinham um manejo muito intenso nutricionalmente com as novilhas e não tinha basicamente novilha que chegava com condição corporal ao parto e consequentemente atrapalhava as demais avaliações. Então a gente excluiu esse grupo inferior porque ele realmente desbalanceava tanto que sumia qualquer efeito que a gente avaliasse. Então, nas primíparas ficou adequado e acima do adequado. Então, vejam, lembro que quando eu falei que é difícil a gente saber qual é a vaca que vai ganhar e perder, porque quando a gente avaliou a proporção de vacas que ganharam condição corporal entre o parto e 50 dias pós-parto, vejam só aqui no superior, ó. Mesmo aquelas vacas aqui superior, gente, entendo que pariu com mais de 3,6 unidade de condição corporal, mesmo assim tem uma parcela delas que ganha condição corporal. E aqui entre condição inferior e condição adequada, como nós imaginávamos, as vacas com condição inferior ganharam, mais vacas proporcionalmente ganharam mais condição corporal, né, do que as vacas que pariram em condição adequada. Somente 10% das que pariram em condição adequada ganharam condição corporal. Aqui nas primíparas não teve diferença, mas as que pariram com condição adequada, 10% ganharam condição corporal, e aquelas que pariram com condição superior, apenas 5%. Então, né, tem 100% de diferença uma das outras, mas como é baixo o número, a gente não consegue achar diferença estatística. Bom, a curva de sobrevivência de vacas não prens. Vejam que aqui muda um pouco daquilo que a gente está absorvendo de fora, vamos dizer assim, mas naquelas condições, né, que o parto lá, vamos dizer assim, da turma dos Estados Unidos, colocam lá embaixo a condição ao parto. Aqui é uma condição bem de fazenda, né, que tem várias condições corporais ao parto. E vejam só, a pior, a que apresenta menos fertilidade no intervalo parto-concepção são as multíparas inferiores. Já as que pariram adequado ou que têm condição corporal ao parto superior e continuaram sendo superior, têm a mesmo perfil de concepção após o parto. E aqui é um pouco diferente já para as primíparas, aqui embaixo é primípara, tá, gente? As que pariram com condição adequada, elas têm melhor fertilidade pós-parto do que as que pariram na condição superior. Já no intervalo entre parto,
né? Aqui Calvin Interval. As que pariram e continuaram com a condição adequada apresentaram aí cerca de 410 dias, isso aqui dá 13,3 meses de intervalo entre parto, ótimo, um resultado fantástico. Já as que pariram com condição menor e condição superior foram um pouquinho mais altas, ainda que não teve diferença entre a superior e a adequada, mas vejam que as que pariram com condição pior têm pior deficiência reprodutiva. E aqui nas primíparas também houve diferença numérica, positivamente para vacas que pariram com condição adequada, mas não teve diferença estatística. Número de serviço por prenhez também não teve diferença, entretanto, numericamente, as que pariram com condição adequada e continuaram com condição adequada, precisa de menos dose de sêmen para emprenhar do que as demais. Nas primíparas não teve diferença, e aqui prenhez a primeira inseminação. Não teve diferença nas multíparas, tá? E o numericamente superior foi adequada. Entretanto, veja que a gente tem aqui em torno de 18% de prenhez a primeira inseminação. Tá? Então, são animais muito desafiados e vocês vão ver a produção de leite delas para ver que tipo de rebanho a gente está falando. Tá? E já nas primíparas apareceu o efeito. Já tem aqui 33% de prenhez para as que tiveram excelente condição corporal e aquelas que estão acima, cerca de 18%. Tá? Então, deu diferença nas primíparas. E olha aqui a produção de leite, gente. Lembram que eu tinha falado lá que normalmente aquelas que perdem muito peso, né, perdem muita condição corporal, são as que mais produzem leite. Então, isso aqui a gente viu também, vejam só, aqui vacas de média, né, chegando a 60 quilos de leite em pico de lactação. E vejam só, as que pariram com condição superior, elas produzem menos leite. E as adequadas e inferior produzem mais leite. Então, na produção de leite, quem pariu adequadamente produz mais alto do que as que pariram em condição superior. Nas multíparas e na primípara, a gente achou diferença entre adequado e superior. Aqui saiu inferior, gente, mas é superior, tá? Que primípara não tem inferior. Então, foi um erro de digitação. Mas primípara aqui também chegando a 40 kg de leite ao pico de lactação. Bom, gente, então, nós vimos, né, que ora não apresenta resultado, mas no frigir dos ovos a fertilidade é melhor e ainda tem a questão dessa excelência em condição. Então, excelente não é nem menos nem mais, né, simplesmente tem uma faixa excelente ali que também se converte em produção de leite. Então, formas para se trabalhar, né? A gente conseguiu desenvolver isso, mostrar que isso é válido e como que pode se trabalhar. Então, existem planilhas automatizadas que a gente disponibiliza para quem quiser, onde aqui, né, isso aqui já está tudo automatizado, você escolhe a condição-alvo, então, cada técnico tem essa possibilidade, né? A gente ainda bota uma recomendação ali, mas não precisa seguir. O técnico coloca e preencher os seguintes dados da planilha. O número do animal, identificação, dias de lactação, o valor da condição corporal e a data que foi avaliado. E ele gera níveis de alerta, aqui, ó, automaticamente. Ele diz se está ok, se o ajuste está perfeito. Ele diz se está moderado e bota o que precisa fazer, precisa aumentar a condição corporal e o alerta é moderado. Mas tem aqui o alerta alto, ó. Alto. Nesse animal aqui, só o exemplo, a condição corporal dele estava 3,9. Então saiu um nível de alerta alto e ele está mandando lá, ó, reduzir ECC. E ele gera esses gráficos aqui automaticamente, né, falando do IECC geral. Então, dessa propriedade, cerca de 70%, o que seria bom, né? Então, numa próxima avaliação, ele gera tudo de novo, ele gera o índice de condição corporal por fase de lactação, e ele gera ainda a proporção de vacas em score recomendado. Então, quantas vacas naquele período já estão com score recomendado. E ele ainda gera relatórios daqueles animais que precisam aumentar, reduzir ou ok. E aqui ele dá na ordem, né, esses números aqui são os números das vacas, e não numa ordem
numa ordem numérica, e sim numa ordem de necessidade. Então, se o produtor tiver acesso, ou o técnico tiver acesso, ele vê assim, bom, quais vacas que eu preciso dar um maior ênfase para elas? Bom, aí está na ordem aqui, né, de necessidade. Então, como considerações finais, gente, a gente viu que vacas que, com adequada condição ao parto e durante a lactação, elas se mantêm como excelentes, ela tem melhor fertilidade do que as vacas com condição corporal inferior e melhor produção de leite do que vacas com condição corporal superior. Então, a fertilidade é melhor do que inferior e produção de leite é melhor que superior, ou seja, é adequada, que une fertilidade e produção de leite. Então, o índice de condição corporal, que essa é uma novidade também, né? Eu desconheço alguém que tenha trabalhado ou montado um índice em cima disso, está relacionado com a eficiência do rebanho. Mostramos que manejar a condição corporal para que as vacas atinjam índices de condição corporal excelente pode incrementar a fertilidade e produção de leite do rebanho. Os relatórios fornecidos pelas ferramentas permitem identificar os animais que mais necessitam ajustes, né, de ECC dentro do sistema. E tem algumas próximas atualizações, gente. Nós vamos fazer isso que está no celular numa versão web, também, para qualquer ter acesso do seu computador, né? E versão iOS para smartphone, porque a gente só conseguiu desenvolver para Android até agora. E ainda nessas brincadeiras aí de lidar com algoritmos, né? A gente também acabou assim saindo de lambuja um programa de cálculo de ração e de dieta, né? de formulação de ração e cálculo de suplementação. Tá? Que eu acho que até o final do ano a gente consegue fazer. Ele está de forma bem simples, não substitui de forma nenhuma esses programas complexos, né, de formulação de dieta e ração, mas ele está bem interessante, assim, bem aplicado ao campo. Eu gostaria de agradecer, né, as agências financiadoras, a nossa equipe aqui da Embrapa, que é uma equipe muito pequena, né, o pessoal de fazenda que nos ajuda muito, a gente tem outras atividades no corte. Então, da equipe daqui eu preciso agradecer demais tudo que a gente faz, né? E nossos colaboradores externos, né, das mais diversas instituições. Então, tem o Augusto lá da UFPEL, é um irmão, amigo meu, né? O Bernardo também está aí, o pessoal do Canadá, o pessoal do NUPEC, o Rogério está aqui conosco, eu tinha visto ele antes, falei. Né, a Monique está aí, então aqui são alguns dos parceiros principais que a gente tem tido contato e tem colaborado junto. E nossos pós-graduandos e estagiários aqui também. Muito obrigado, gente. Eu acho que talvez eu tenha passado um pouquinho, tá? Desculpe, Monique e Bernardo, mas eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento ou discussão, porque isso aqui tudo gera discussão e é assim que a gente cresce. Obrigado. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela apresentação, né? E o tempo foi perfeito, acho que foi muito, muito bom. E te parabenizo já, de antemão, assim, por essa questão, né, de trabalhar em cima da objetividade ali na questão do score, né? Por mais que seja uma coisa estabelecida, como tu mencionou, né? Demorou tanto tempo para se desenvolver uma ferramenta que torna um pouco mais objetivo, né? Graças aí ao trabalho de vocês hoje se tem, né? E antes de eu passar para a Monique mediar as perguntas aí do chat, eu queria te perguntar, Luiz, se essa questão do aplicativo aí e tem como se usar ele atrelado ao VetScore e também com uma escala subjetiva, né? Como é que funciona isso? Porque o VetScore, eu não sei, esse 2, se ele dá em unidade, né, de score, ou se só dá a questão do adequado, enfim, se puder esclarecer depois. Desculpa me atravessar aí, mas é que fiquei bem curioso nessa questão. Ok, Bernardo, obrigado. Só esclarecendo, tem uma tecnologia aí que está assim, caindo de maduro, mas a gente não achou o ambiente ainda para desenvolver, que é pegar o giroscópio aqui do celular, né, e fazer o VetScore dele, né? E esse sim vai estar atrelado, tá? Então, aí, para os próximos anos, não vou prometer data, porque
né, não depende só da gente. Mas é uma coisa assim que está vagando aí o nosso imaginário há algum tempo. Então, mas o aplicativo, ele é ainda no olhômetro subjetivo, tá? No momento que a gente começar a atrelar, né, a gente vai ali colocar uma função, entrar na função do VetScore do celular, e aí a gente já vai conseguir botar na vaca, por exemplo, né, e ele já vai registrando o que está dentro do recomendado, o que está fora do recomendado. Mas, enfim, agora respondendo objetivamente, para os cálculos de índice e o smartphone ainda está sendo da mesma forma, velha, tradicional, subjetivo. No olhômetro, né? Perfeito. Obrigado, Luiz. A não ser, Bernardo, desculpa, a não ser que a propriedade tenha uma câmera, né, que gere aqueles relatórios lá, parece que tem 10 câmeras no Brasil só, que gere aquele relatório, aí no sistema web tu vai poder importar o relatório e jogar lá, e aí ele vai dar o resultado, né? Aí é outra coisa que não é subjetiva, né? Só para dizer que está no radar já também. Perfeito. Obrigado, Luiz. Bom, parabenizar o Luiz pela palestra e obrigada por compartilhar aí pela primeira vez conosco os dados, né? Bem contente aí de estar olhando os teus dados e o pessoal tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou aproveitar para instigar vocês aí, quem tem dúvidas, enfim, quiserem ir colocando aqui no chat ou até mesmo levantar a mão e a gente vai chamando. E aí vocês podem abrir o microfone. Então, a Mônica pergunta o que é o período voluntário de espera, e foi comentado lá no início dos gráficos lá que tu estava explicando. Ok. Mônica, né? Então, período voluntário de espera é aquele período, né, que o homem submete os animais que não vai fazer nenhum manejo reprodutivo nesse animal, né? Então, assim, não se insemina, né, não se coloca para monta natural, porque é o período que a vaca vai estar restabelecendo ainda as suas funções uterinas e ovarianas. Então, não adianta jogar sêmen lá, que provavelmente ela não vai emprenhar. Então, por isso que a gente chama o período. Normalmente, em vacas, em fazendas de alta produção, em torno de 50 dias. Tá? Então, então, sempre a gente diz, né? A primeira inseminação após o parto, mas primeira inseminação após o parto, após o período voluntário de espera. Tá? Então, é esse tempo aí para a vaca se recuperar do puerpério. Perfeito. Ela pergunta também se a mesma vaca tende a sempre perder ou ganhar reservas corporais em diferentes partos ou varia muito? Essa é uma pergunta interessante. É difícil de ter uma resposta objetiva. A vaca tem tendências, né? Porque se ela é muito produtiva, o desafio metabólico dela é muito grande, a tendência é que ela sempre vá perder, né? É diferente daqui. Qual é o nosso desafio também de estar trabalhando no gado de leite daqui, gente? A gente, só para dar um exemplo, a gente tem uma realidade de sistema de produção completamente diferente, né? A gente trabalha com animais mestiços, animais na melhor condição, elas vão dar 20 litros no pico de lactação. Então, aí fica fácil uma vaca dessas, mestiça, girolando, e nos seus diversos graus de sangue, né? É mais fácil ela não perder condição corporal. Então, é mais uma questão metabólica do animal do que propriamente uma questão de ora ela vai apresentar um certo quadro, ora não, e vai depender muito também das intercorrências, né? O animal apresentou metrite, o animal teve uma retenção de placenta, então todos esses quadros que levam ao maior poder inflamatório, assim, no momento do parto, ela tende a diminuir mais a ingestão, né? Então, tem a genética, a condição, se ela pariu numa condição maior ou menor, né? Ou se teve intercorrências, tá? Então, é isso, não tem uma resposta objetiva, vai depender de vários fatores aí que tem que levar em consideração. Ótimo.
O professor Mondadori pergunta qual a causa de menor produção de leite em animais que parem com um alto score de condição corporal. Rafael tá de sacanagem, só porque ele é o coordenador. Eu queria dizer, né, gente, também que eu não sou professor, tá? Eu não tô toda hora dando aula, então não tenho essa eloquência e também não sei tudo, né? Mas, Rafael, eu imagino aqui, né, a gente fica refletindo sobre isso, né? Uma das coisas é genética, né? Vacas com menor genética, elas tendem a engordar mais, né? E se ela tem menor genética, elas vão produzir menos leite. Então, elas têm maior condição corporal. A outra, em vacas de alta genética, por exemplo, foi coisas assim que eu fico pensando, né? O que poderia levar? Vacas com alta genética que parem em condição muito alta, então elas têm a tendência de produzir muito leite, mas se a perda de condição corporal é muito acentuada, para compensar lá os casos subclínicos de acidose que ela vai ter, para ela começar a equilibrar o metabolismo dela, ela diminui a produção de leite. Então, assim, tem o caso da genética não tão apurada e tem o caso dela precisar mobilizar energia para tentar organizar, né, se harmonizar com as questões, pensando, né, na homeostasia da vaca, ela vai perder muita energia tentando se recuperar e vai desviar um pouquinho da produção de leite. É o que eu imagino, assim, por hora, né, refletindo aqui. É por isso que não é tão bom ela parir com essa condição corporal muito alta. Não sei se eu respondi, né? Tô refletindo aqui. Vamos ver se ele escreve mais alguma coisa aí, se ele quiser falar, fica à vontade, Mondadori. Eu vou continuar aqui na nossa lista. A Emília pergunta... Ele é muito tímido. Muito tímido. A Emília pergunta quanto ao VET-score. Ele é ajustável conforme a raça? Por exemplo, as referências de score para cada fase varia de uma Jersey em relação a uma holandesa? Boa pergunta. Ele não foi validado para a Jersey ainda, tá? Então, assim, ele foi feito por gado de corte Nelore e Angus, e a gente está utilizando já... A gente não encerrou totalmente os dados de validação, mas ele anda bem para o holandês, tá? Então, assim, para o holandês está ok, tá? Para o Jersey, eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que para o Jersey não vai dar certo, porque o Jersey tem aquela garupa ali um pouco esquisita, né? Esquisita para quem está falando de holandês, né? A garupa é própria dele, né? Mas eu acho que não vai servir para isso. Originalmente foi feito para Girolando. Girolando também, sim, desculpa. A Gabriele pergunta, uma curiosidade quanto ao uso do aplicativo. Durante o uso é necessário acesso à internet ou ele funciona offline e posteriormente seria só baixar o relatório? Muito legal, pergunta da Gabriele. Então, Gabriele, ele foi feito para ser usado no campo mesmo, tá? Ele só precisa de internet para baixar, tá? E tu pode usar offline, inclusive tu pode enviar os relatórios, né? Sei lá, tu vai lá no rebanho da Munique, avaliou o rebanho. Tu pode de lá mandar por mensagem para a Munique e assim que tiver internet chega a mensagem. Então, todo aquele relatório lá, ele é possível de ser enviado. Outros detalhes, né? Aproveitar que a Gabriela perguntou. Uma vez que tu cadastrou as vacas, né? Então, na primeira vez, demora um pouquinho, tem que cadastrar uma por uma. Na segunda vez, todas as vacas já vão estar no banco lá. Quando tu clicar em iniciar a avaliação, já vai apresentar todas as vacas. E aí tu vai em editar aquelas que tu quer editar para uma nova avaliação, eliminar aquelas que foram eliminadas do rebanho e adicionar aquelas novilhas que pariram e estão entrando. Então, aqui só uma curiosidade, por exemplo, o rebanho que a gente tem mais acesso aqui perto é um rebanho de cerca de 50 animais de lactação. Na primeira vez, em 40 minutos, a gente cadastrou todas as vacas e fez toda a avaliação de condição corporal dos animais. E interessante que o produtor estava lá, né?
Aí eu dizia para ele, olha, essa vaca aqui, ó, a vaca tal, olhando o celular, né, olhando, a vaca tal é a que tá pior, aí não sei o que, ele, essa aí é não sei o que, e eu fui dizendo para ele, e eu disse, olha, ela tá prenha, não tá prenha, comecei a perguntar, né, e ele ficou me olhando assim, como assim, poxa, como que em 50 minutos tu tá sabendo tudo isso das minhas vacas, e eu, assim, tenho que puxar da memória e ir lá olhar nos cadernos para saber isso. Então, assim, é muito interessante, assim, alguns feedbacks que a gente não esperava ter, né? E depois, na segunda visita, a gente, em 10 minutos, a gente avalia todo o rebanho dele. Cara, estou falando de 50 vacas, né? Mas, assim, é muito rápido, é muito interessante as respostas que a gente tem tido. Legal. O Kevin pergunta aqui, para uma vaca ou novilha que esteja acima do score de condição corporal adequado, no caso individual, o que seria ideal para que ela alcance o score adequado? Kevin, essa é uma pergunta que eu vou abrir aí para os universitários responder. O que a gente faz, né? É sempre uma questão. A indicação primeiro, né? Fugindo um pouco da resposta. Primeiro, não deixar ela chegar lá. Né? Porque depois tu vai ter que avaliar qual é o custo disso, qual é o custo para a vaca fazer ela passar fome. Isso tem que ser avaliado. Tá? Eu não tenho uma resposta clara. O que, de forma geral, está indicando que daqui a pouco tu está vendo isso em animais, muito provavelmente que acontece muito, final de lactação, né? Então, ali, o que está acontecendo? Tu está dando um excesso de energia para elas, que elas não estão convertendo em leite. Então, tu já pode aí prever uma redução do teu custo sem perda de leite, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? E porque provavelmente se tu imprimir uma restrição alimentar dela, pode ser detrimental, né? Pode ser prejudicial para ela. Mas isso tudo tem que ser bem avaliado, tem que ser melhor estudado. Eu não tenho uma resposta clara para isso. Não sei se alguns professores aí de plantão podem auxiliar nessa questão ou refletir. Pessoal, fiquem à vontade aí para abrir o microfone e discutir com o Pfeiffer. Aquele aplicativo novo vai ajudar nisso aí, hein, Pfeiffer? O Calculator. Sim, ele mesmo. E ele leva a condição corporal em consideração também, né, para já fazer esses ajustes aí. Tá bem interessante, assim, não para aquele especialista, aquele nutrólogo especialista, né? Aquele vai querer os programas lá que ele calcula até aqueles detalhes da ração, né, da dieta. Mas, assim, de forma geral, ele vai servir para a grande maioria das situações. A Kelly pergunta aqui, relacionado ao aplicativo, como vocês avaliam a aceitação dos produtores quanto ao uso do aplicativo? Esse aplicativo, pelo que a gente tem visto de download, são mais os técnicos que têm usado. Tá? Técnico que trabalha aí com produção familiar, principalmente, que tem rebanhos pequenos e médios, tá? São principalmente eles. Produtor, a gente fez simples, né, pensando que o produtor poderia usar, mas ele teria que ter treinamento em avaliar a condição corporal, nada que não possa ser feito, né, mas o foco sempre foi o técnico. Pode falar, Kevin. Abre o microfone aí. Aqui entra mais ou menos aí também. Vamos dizer assim, vamos supor que eu tenha cadastrado a propriedade do seu Zé. E ele consegue também abrir no celular o cadastro da propriedade dele, ou ele teria que ter separado as mesmas informações? Certo. Agora com a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, isso aí está nos dando uma dor de cabeça que você nem imagina. Por quê? Porque eu não posso ter acesso a dados de outro sem a permissão do outro. Então, o que a gente, assim, vai ter que sair um pouco da amigabilidade, mas vai ter que ser necessário. Como a gente faz cadastro aí em qualquer aplicativo também, né? A gente vai ter que criar uma conta, de posse dessa conta e desse login, por exemplo. Então, se você tiver
a conta e o login do seu Zé, tu entra lá e faz o cadastro, ele também. Então, todo mundo que tiver o login dele pode entrar para ver a situação dele. Tá? Ainda esse modo não está operando. Né? Então, assim, por enquanto está só no celular. O que eu baixei aqui nesse celular ficou aqui. Eu só posso compartilhar os resultados. Tá? Mas nessa versão web que a gente está projetando já, que não demora, vai sair, aí vai ser assim, login, tu entra no login que tu tiver. Joia. O pessoal agradeceu as respostas aí. E o professor Tomás pergunta, considerando 2 vacas com perda semelhante de condição corporal, por exemplo, meio ponto no score, é possível mensurar a diferença do impacto de uma perda de 3,5 para 3, comparada com uma perda de 2,5 para 2? Sim, nesse exemplo aí, de acordo com a fase de lactação, a nossa solução pode até não pegar. Bom, se a diferença for de meio ponto, ele vai pegar, por exemplo, de uma vaca que saiu do recomendado para o não recomendado, né? Então, a gente vai conseguir detectar ela. Tá? Se a perda é menos sensível, quer dizer, mais sensível, né? Se a perda não é tanta, ela vai continuar estando. Então, assim, ela tem uma perda de desempenho que a gente não vai conseguir descobrir se ela perdeu. Né? Agora, de forma assim mais prática, né? Aí tem bastante trabalho, tem um trabalho até do Wiltbank, do próprio Milo mesmo, né? É um trabalho muito robusto, assim, de difícil execução. Nossa, eles fizeram um crossover, que eles pegaram animais que eles iam migrando de condição. Então, primeiro, eles passaram, acho que 21 dias numa dieta para migrar da condição X para a condição X mais 0,5. Depois eles fizeram migrar de novo para a condição de volta e foram fazendo isso com os diferentes grupos. Eu não lembro exatamente os resultados. Eu posso passar para a Monique e para o Bernardo depois, né, para a gente ver aí como é que ficou a questão da produção de leite. Mas são trabalhos muito difíceis da gente começar a extrapolar. Por quê? Porque a vaca tem a curva de lactação também, mas tudo isso eles levaram em consideração, né? Então, assim, os melindres lá, os detalhes desse trabalho eu não vou saber dizer aqui, tá? Mas já foi feito e seria bom dar uma olhada nisso. Legal, excelente. A Emília comenta aqui, nesses trabalhos que o senhor trouxe com as experiências de vocês, já foi observada alguma correlação concreta entre os sistemas de produção, freestyle, compost, com maior ganho ou perda de score em relação ao conforto térmico, por exemplo? Legal. Eu nunca avaliei um rebanho no compost barn, tá? Não sei te dizer. Tá? Esse rebanho que a gente avaliou foi freestyle e, né, não tinha rebanhos. E são perguntas, assim, muito interessantes, né, perguntas pertinentes, mas se a gente pensar, e nossos colegas que estão aqui, né, se a gente pensar em modelo experimental, é de dificílima execução. O poder de comparação, como é que a gente vai harmonizar todas as questões da pesquisa, né? Mas são muito interessantes as perguntas, são óbvias que elas venham, né? Mas é de difícil resposta também. Pessoal, mais alguma pergunta, comentários, se quiserem contribuir? Eu tenho mais uma pergunta. Luiz, eu queria te perguntar se tu tem alguma ideia, assim, de fazer alguma coisa parecida com o corte, né? Porque, assim, embora, digamos, os gargalos e os sistemas sejam diferentes, a questão, por exemplo, assim, né, a gente vê hoje, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, com essas propriedades, eles têm integração lavoura-pecuária, tem abundância de pastagem e tudo mais, a gente vê uma condição nas vacas que há 15, 20 anos atrás talvez não se imaginasse, né, vacas paridas num score tão bom, e a gente continua usando ECG Varré, por exemplo, né, e certamente muito desse gado aí não precisa desse ECG,
e isso acaba onerando o produtor, enfim. Daqui a pouco, se já se pensou alguma coisa assim de mensurar o score no parto, e daqui a pouco lá os 30 dias ali, 40 dias, enfim, quando vai se começar, né, para daqui a pouco se customizar um pouco os protocolos, né. A gente tem essa questão da progesterona que a gente vem observando também, né, que as vacas com elevado score, vacas num balanço positivo, aí daqui a pouco elas necessitam mais progesterona, enfim, e daqui a pouco a gente pudesse considerar que uma vaca com score 3,5 mantendo, ou às vezes até ganhando, não é o mesmo que uma vaca com score 3, né, um lote de animais, enfim, com score 3. Então, não sei se tem alguma, já considerou fazer alguma coisa nesse aspecto. É muito interessante, né? São, nossa, questões assim que a pesquisa deve se debruçar em cima, são demandas, como você falou, né, Bernardo, desses novos sistemas de produção que têm novos desafios e estão muito mais otimizados do que antigamente também, né? E assim, primeiro, enquanto a pesquisa, né, o que eu vi tem 2 dados conflitantes, assim, dentro da minha humilde biblioteca mental, assim, que você falou, eu estou lembrando aqui, tem os trabalhos do Anderson, Anderson, que trabalhou lá com Pietro, eu não sei onde é que ele está agora, mas é que ele avaliou, inclusive, a condição corporal, espessura de gordura na picanha, de vacas de corte em várias fases da gestação e depois no pós-parto. Nesse trabalho, está publicado em 2008, eles chegaram à conclusão assim, que é importante melhorar a condição ao parto, aí, de 3,5 para cima, ao parto, porque a perda vai ser bem severa, mas a condição de gordura ainda vai permitir com que ainda tenha reservas suficientes para responder bem ao protocolo no pós-parto recente. Aí, vaca 40 dias de parida sendo protocolada. Por outro lado, aí um pouco mais recente, eu acho que aqueles trabalhos do Zequinha ali, de 2017, 2018, que ele avaliou essa diferença entre o parto e mais ou menos o que tem sido aqui projetado nos trabalhos com leite, né? Avaliando perda, mantença ou ganho de condição corporal. Aí ele viu que o pior é as vacas que perdem condição corporal, né, de pior fertilidade na inseminação. As que se mantêm e ganham foram iguais, né? Mas nenhum trabalho que eu conheça relacionando essa coisa interessantíssima que você falou, né? Se está perdendo ou está ganhando, com condição a gente dá um ECG, que é uma molécula, né, que é um produto que onera protocolo. A gente tem, empiricamente, talvez você concorde com isso, né, que essas vacas aí que estão em balanço energético positivo, que a gente vê que estão numa condição boa, elas não vão precisar de ECG, né? Mas a gente tem uma responsabilidade que talvez as empresas não tenham, né? Que a empresa pega e recomenda a rodo, né? Eles pegam o pacote e fazem uma recomendação. A gente tem que ter, né, mais cuidado antes de recomendar. Mas eu acho que a gente caminhando, e isso dá para fazer de forma mais simples e direta, caminhando para uma recomendação de condição corporal, se usa ou não, na hora da inseminação, eu acho isso fantástico. Porque também tem trabalhos que apresentam contraste, né? O Zenelli tem um trabalho que viu que vaca com acima de 2,75 ele já respondia negativamente ao ECG. 2,75, né? Mas foi um único trabalho lá. Quando a gente pega as outras revisões grandes aí do pessoal do Zequinha, do Safilho, a gente vê que a condição aumenta e a prenhez aumenta, e todas ganhando ECG, né? Isso passando aí de 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5. Sempre aumentando, né? E todas ganhando ECG. Então, eu acho que isso aí é motivo de pesquisa. A gente está fazendo um aplicativo, esse já está bem encaminhado, mas eu não sei quanto à usabilidade dele, assim. Porque na hora da inseminação,
ele vai gerar um índice também parecido, só que um índice de corte, que vai levar em consideração, que a gente publicou um trabalho junto com o Éricles, lá de Campo Grande, que ele vai gerar um índice de condição corporal para gado de corte na inseminação. E ele vai dizer assim, olha, a condição corporal do lote está boa, está inadequada, a tendência de ter resultados ruins é grande, então, assim, vai meio casar com essa questão que tu está fazendo aí. Né? E por que tem que ser aplicativo? Porque não dá para levar uma planilha lá para o computador, no curral, né? Então é a hora fazer a condição corporal e ir registrando aqui no celular. Essa é a ideia. Tá? Desculpe me estender aí, mas é uma questão de pesquisa, né? Que tu levantou e certamente tu já deve estar pensando em como levantar esses dados, né? Muito bom. E a questão toda também que fazer só um score ali no momento, por exemplo, de colocar o implante, acaba que é uma avaliação estática, assim, né? A gente precisaria de alguma coisa dinâmica para saber, tá mantendo, tá ganhando, tá perdendo, né? Enfim, e não só pelo custo, né? Pela limitação mesmo, talvez, com um avanço cada vez maior aí da IATF, né? De 12, 14, já se passou para 20% das vacas inseminadas, a maioria por IATF, daqui a pouco não se vai mais nem ter a produção, porque a gente sabe que a produção ela é limitada, né? Não é uma molécula sintética que dá para dobrar uma planta de produção, então daqui a pouco a gente também teria que pensar que em alguns anos já chegou a faltar por alguns períodos no mercado também, né? Enfim, então é só uma reflexão aí enfim, para a gente pensar. Mas valeu, Luiz, obrigado. Pensando nisso, né, eu e o Rogério, não sei se o Rogério ainda está aí, eu vejo poucas pessoas aqui no meu quadro aqui, a gente chegou a avaliar a beta-hidroxibutirato, né, de vaca de corte inseminada, pensando que ia dar, talvez, aí uma ideia desse dinamismo metabólico, né, mas, tá ele firme aí, né, ele pode dar mais detalhes aí, mas a gente não achou efeito, relação direta aí desse metabólito com a fertilidade de gado de corte. Excelente. Mais perguntas, pessoal? Bernardo, mais alguma pergunta? Não, eu conheço, isso aí eu já discuti até com o Rogério numa ocasião, e ele me mostrou esses dados, né? Mas, de fato, assim, seria interessante a gente tentar, né, investigar alguns marcadores que pudessem nos ajudar nessa tomada de decisão, né? Daqui a pouco na escolha do protocolo, né? Tanto para reduzir custo como para melhorar a eficiência mesmo. A gente mencionou aí mesmo essa questão da quantidade de progesterona no implante, né? Que daqui a pouco tu optar por um monodose para uma grama ali, a gente chegou a ver 20 pontos percentuais de diferença de prenhez, né, em vacas com elevado score, enfim, então, tudo pensando, né, só que aí esbarra sempre nessa questão, né, tem que ser coisa prática, objetiva, né, e que daqui a pouco, imagina, que a gente entre a colocação e a retirada do implante e pudesse já definir ou coisa assim, né, porque também não tem como estar fazendo visita para ver as vacas no parto, enfim, né, mas como tu mostrou ali, pô, uma câmera que o animal passa e já sai um score, né, a tendência, amanhã depois, quem sabe isso chega no corte também, ou pelo menos nas propriedades mais tecnificadas, enfim, né? Sim. As ferramentas já existem, mas é democratizar elas, né, de repente. Perfeito, obrigado mesmo. Tem coisas, só para não querendo ocupar muito tempo de vocês, mas tem coisas que a gente acha que, né, que nunca vão chegar e, poxa, né, tava o Rogério aqui, a gente começou a inseminar a vaca, o Bernardo passou por isso também, com bucha, né, quando que a gente imaginou que, né, nós ia ter 25 milhões de vacas inseminadas aí, sem precisar convencer produtor que sincronizar a vaca dá retorno, né, e é uma coisa interessante, mas assim, hoje em dia, por exemplo, já tem aquelas balanças a campo, né, que funcionam muito bem para sistemas confinados e semi-confinados, toda vez que o animal passa ali, ele balança. Mas imagina se um piquete maternidade, por exemplo, tivesse uma balança e uma câmera lá em cima, né, ou cada piquete tivesse sua câmera.
Eu não sei, né? Isso aí um dia vai servir para um, daqui a pouco vai servir para 10, daqui a pouco, né? As soluções a gente tem que lançar, né? Depois o uso vem com o tempo. Como qualquer solução que a gente monta aqui, né? Eu trouxe uma experiência aqui, algumas soluções que a gente dá, mas a gente não está solucionando nem respondendo todos os problemas. Isso tudo é muito parcial, né? A gente não tem nem o ímpeto de ser o dono da verdade e ter os desdobramentos de pesquisa que vão responder todas as perguntas, né? É isso. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não temos mais perguntas, então acho que vamos finalizando, liberar o Luiz para janta. André, alguma coisa? Eu só agradecer, né, ao Luiz pela palestra, né, também a participação do pessoal, também deixar um recado final que eu gostei, assim, em torno de 50 pessoas aí durante a apresentação, se manteve do início ao fim, então também agradecer a presença de todos e mais uma vez agradecer pela disponibilidade aí, Luiz. Muito boa a palestra. Obrigado, André. Estamos aí porque precisar. Eu que agradeço a todos a paciência aí, a presença, tá? E me despeço com uma boa noite, fiquem com Deus e qualquer coisa a gente está aqui. Perfeito. Muito obrigada e agradecer a parceria com o Grupo Fibra e a Comissão Jovem da Raça Holandesa, então sempre muito boas essas noites de discussão, o Iago está aí representando, né, a comissão. Obrigada, pessoal, obrigada pela presença aí de todos, participação, perguntas, e aí a gente segue, né, na próxima a gente já divulga aí para o próximo mês. Obrigada, Pfeiffer, demais pela tua participação, os dados, fiquei encantada aí com os dados novos, principalmente, muito legal. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Abração, Luiz, tudo bom? Obrigado aí, André, todo mundo. Abração, até mais. Tchau.